E aí pessoal, bom dia. Voltando aqui com mais uma dica de série para vocês. Aproveitar que a gente está nesse momento aqui de crise, né, devido a essa questão aí do coronavírus, eu resolvi trazer uma série aqui 2019, muito interessante, que é Chernobyl, né? É uma série produzida pela HBO, contém 5 episódios e ela relata o maior acidente nuclear da história da humanidade, né? Que ocorreu na usina nuclear de Chernobyl. Muito conhecido, muito divulgado na década de 80, né? E a gente sempre vê alguma coisa, quem gosta de história e vai estudar sobre a história da União Soviética, é praticamente impossível você não falar desse assunto, né? A série é muito interessante, né? Ela é centrada em dois personagens principais, né? Que é o Boris Sherbina e o Valery Legazov. O Legazov, é o camarada Legazov, né? Ele é o protagonista, é o principal, né? A história é focada nele, né? O Boris Sherbina, ele vai representar ali o ponto de vista oficial do governo, né? Quais as atitudes que o governo tomou para minimizar a crise, né? Porque foi uma crise muito grande, né? Várias pessoas foram afetadas, animais, plantas, e o governo, pelo menos o que foi mostrado na série, inicialmente ele tentou encobrir, né? Todo governo, ele quando tem um momento de crise, porque o que ocorre? Se o governo, se tem uma crise desse nível, que atingiu várias pessoas, que atingiu a natureza, né? A floresta, as árvores, as plantações e os animais, isso é uma demonstração de fraqueza do governo. Então o governo naturalmente, independente da ideologia, independente de quem esteja no governo, a tendência é procurar minimizar e repassar notícias não tão próximas da verdade, né? A tendência é reduzir o número de vítimas, o número de pessoas afetadas. Essa é a tendência natural dos governos, né? E não foi diferente na União Soviética quando ocorreu esse acidente em Chernobyl, né? Então você vai ter o Boris Sherbina, que ele vai representar a parte do governo, as ações que o governo tomou, e vai ter o Valery Legazov. O Legazov, ele é como se fosse, ele estava representando o corpo científico, né? Qual as atitudes que os cientistas tomaram a partir do momento que foi tomado conhecimento da crise, né? E você vê que tem um embate, né, no começo ali, né? Bem no comecinho da série ali, fica tendo um embate entre o Legazov e o Sherbina, né? O Sherbina querendo tomar ações mais enérgicas, mais governamentais, né, para minimizar a crise, e o Sherbina o Legazov já querendo tomar ações mais de isolamento, de proteção, para que a radiação não atingisse muitas pessoas, né? Então aí a série ela é retratada aí na época da União Soviética, né? Como a gente sabe aí, a União Soviética ela era composta por mais ou menos 15 unidades, que quando foi dissolvido ela se tornou novos países, né? A Polônia, a parte da Alemanha que estava ocupada, estava dividida pelo Muro de Berlim, a Ucrânia, entre outros, né? E a União Soviética é um dos maiores impérios que já existiu ao longo da história da humanidade, né? Eu vou colocar um mapa aí, um mapa do globo, para vocês terem uma noção da extensão territorial da União Soviética, né? No período da série aí, chega a aparecer o Mikhail Gorbachev, que é o líder da União Soviética nesse período, né? Ele ficou no governo de 1985 até 1991, né? A gente sabe aí que em 1989 o Muro de Berlim, que simbolicamente representava ali todo o contexto da Guerra Fria, né? Você dividia o mundo em parte capitalista e parte socialista, e o Muro de Berlim representava justamente essa divisão, né? Quando o Muro de Berlim cai em 89, a gente vai ter o fim da União Soviética, o fim da Guerra Fria, né? O que mais representou a Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Então, quando esse muro cai, ele representa o fim da Guerra Fria e já é um prelúdio para o fim da União Soviética. O Gorbachev, ele, quando chegou ao governo, ele implantou duas medidas que foram importantes para tentar minimizar as crises que a União Soviética vinha sofrendo, devido à corrida armamentista com os Estados Unidos, né? Devido à Guerra Fria. Então a União Soviética já estava sofrendo uma crise econômica, uma crise financeira. E o Gorbachev ele tentou implantar medidas para
que a União Soviética não colapsasse, né? Que a gente estuda muito no ensino médio, né? Que é a famosa a perestroika e a glasnost, que nada mais são do que são medidas para tentar dinamizar a economia da União Soviética e dar mais fluidez, né? Para que ela não dá um pouco mais de independência para as várias unidades que faziam parte da União Soviética, procurando minimizar os prejuízos econômicos, né? Permitindo pequenas propriedades privadas e etc, né? E aí o Gorbachev, quando ele chega em 91, ele vê que a situação política não estava mais favorável ao governo dele, então ele renuncia e outra pessoa toma de conta, né? E muito interessante, quem quiser saber mais sobre a série é fantástica, O que é mais importante na série? O que eu achei legal nela é justamente isso, porque ela não é centrada nos personagens políticos, né? Não é centrada no Boris Yeltsin, aliás, no Gorbachev, né? Boris Yeltsin que vai vir depois, quando ele renuncia, né? Não é centrada nos personagens principais da história, né? Hoje a história, a tendência é ela se focar naquelas pessoas comuns, né? Você mostrar ali o que é que o Sherbina, que era representante do governo, que é as ações que ele tomou, isso é interessante, é o ponto de vista oficial, é o que está no documento, é o que está ali registrado oficialmente, né? Mas você registrar o que aquela pessoa que tem um momento lá na série, que tem uma senhora lá, que ela estava mais de 80 anos vivendo naquela casa, e aquela casa estava dentro da área de risco da radiação, e o exército chega para tirar ela da casa, e ela não quer sair. Isso é que é o interessante na história, né? As pessoas comuns, como esses grandes fatos da história, como esses grandes acontecimentos, no caso essa aqui é uma grande crise, como ela afeta as pessoas comuns, né? Aquela pessoa que não está ali, que não tem nenhuma conexão com os poderosos, com o Estado, né? Aquela pessoa que é o que faz o Estado, mas que está na base ali, né? E isso ficou muito evidente na série, ficou muito legal, mostrar o ponto de vista das pessoas que trabalhavam na usina, mostrar o ponto de vista do corpo de bombeiro, mostrar o ponto de vista das pessoas comuns, né? Das pessoas comuns. E aí, muito interessante, eu pesquisando aqui, tem um livro chamado Vozes de Chernobyl, as Vozes de Chernobyl, da Companhia das Letras de 2016. Esse livro, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2015 e é um livro fantástico. A autora da série leu, uma das produtoras da série leu esse livro, e esse livro é muito interessante porque ele vai retratar justamente isso aí, né? A percepção das pessoas comuns, diante da crise, né? Como elas estavam percebendo isso ali, como aquela crise estava afetando as pessoas, né? As pessoas cotidianas, né? O cotidiano das pessoas, né? Muita gente várias famílias foram deslocadas, algumas pessoas diretamente sofreram os efeitos da radiação, câncer de tireoide, entre outras doenças, né? E é isso. E o que eu achei interessante da série é justamente isso. É o que? É chamar a reflexão, né? Até que ponto os governos, eles mentem? Até que ponto o governo, ele fala a verdade para a sua população? Qual é a responsabilidade do governo nas crises que ocorrem no país? E a ideia da série é justamente isso. Você vê que ao longo de toda a série, o que fica evidente é justamente isso. Qual é a responsabilidade do governo? Qual é o papel do governo nas crises que envolvem a sua nação? Será que o governo está tomando medidas efetivas? Será que o governo está procurando ajudar realmente a população ou está apenas ali no jogo de interesses? Por isso que eu achei interessante trazer essa série agora. Eu não estava querendo trazer agora, estava querendo trazer outra série, mas devido ao contexto histórico aqui que a gente está vivendo aí, momento de crise mundial, então eu resolvi trazer essa série. Chernobyl, série muito boa, muito interessante, 5 episódios, você se envolve com a história, você consegue assistir rapidamente a série, né? Ela é uma série muito boa mesmo. Então é isso. Até mais.